condição dos trabalhos ao presidente Zé D'Ambrosio. Obrigado, presidente. Bom, eu não vou falar aqui sobre saúde, só vou dar um início aqui, porque eu vou fazer... Declaração de líder da bancada do PSDB. Porque eu vou fazer algumas pontuações, vou pontuar tudo o que está acontecendo, principalmente dentro das oitivas, vereador Alberto Meneguzzi, porque é muito sério. E ontem várias perguntas que eu fiz não foram respondidas, e tem todo o direito de quem estar ali depondo de não responder. Mas também temos o direito de transmitir, principalmente para a comunidade caxiense, essas respostas que não foram dadas dentro das oitivas. Eu vou fazer requerimentos e vou fazer, sim, essas perguntas, e quem recebe dinheiro público tem o dever de ser transparente. O meu salário aqui também é transparente, porque o dinheiro que é pago aqui para os vereadores desta casa e os assessores é dinheiro público. E quem recebe dinheiro público, que é um hospital filantrópico, tem que ter o dever de dar as informações. Qual é que é o problema? Tem nada de LGPD ali pela questão de ser uma empresa privada. Mas então que sejam só privados, que não atendam mais. Então vamos, que eles coloquem só, não queremos mais atender o SUS, nós vamos ser só privados, aí faz o que querem, nós não temos mais como entrar, né, e saber. Agora, tá demais. Eu acho que, assim, ó, não quiseram falar ontem algumas perguntas que existem emendas parlamentares, por exemplo, que vem para custeio, e custeio pode se pagar salário, e se pode se pagar salário, eu quero saber quantos diretores ganham. Tem que enxugar a máquina? Tem que enxugar? Então nós precisamos saber, sim, e não vamos ficar quietos enquanto a gente não resolver essa questão da maternidade infantil, aonde foi referência por 105 anos, no mínimo por 105 anos foi. Mas eu quero puxar um assunto aqui, que eu puxei alguns dias atrás, e sequer aí aconteceu alguma coisa de lá para cá. Já se passam 2 meses, 60 dias daquela tragédia no Vale do Taquari e a região da Serra, e nós temos as rodovias ainda, algumas totalmente bloqueadas e outras parcialmente bloqueadas. E eu quero dizer aqui, cadê o dinheiro das pontes? Eu vou fazer que nem aquele programa do Fantástico, cadê o meu dinheiro? Porque o dinheiro das pontes foi prometido pelo governo federal e estadual, e infelizmente até agora não se viu nada. E vou mencionar aqui os bloqueios totais que existem nesse momento. Entre São Marcos e Campestre da Serra, por exemplo, uma BR-116. Está bloqueado. Olha a vergonha. Uma BR-116 hoje está bloqueada. A ponte no município de Mussum foi totalmente levada pela enchente. A ponte entre Nova Roma e Farroupilha na RS 448, totalmente levada, está totalmente bloqueada a rodovia. RS 431, entre Bento e São Valentim, a ponte foi embora. RS 130, bloqueio entre Cruzeiro, na cidade de Cruzeiro do Sul, a queda da cabeceira da ponte. VRS 851 em Serafina Correia, bloqueio total no Rio Carreiro. Você foi a ponte. Agora os bloqueios parciais que ainda temos. RS 287 em Montenegro, erosão debaixo da ponte. RS 130 em Venâncio Aires, bloqueio pela questão da erosão debaixo da ponte. RS 431 em São Valentim do Sul, deslizamento de pista. Tudo isso aconteceu há 60 dias. Não tem uma máquina, não tem uma empresa trabalhando. Talvez seja por isso que as pessoas hoje estão cada dia pagando principalmente mais no hortifruti, na questão das verduras. Talvez seja por isso que hoje está se pagando no mercado R$11 o quilo de um tomate. Se esteja pagando R$6, R$7 o quilo da cebola. São regiões e municípios de grande importância, principalmente no plantio de alimentos, que sustentam toda uma Ceasa de Caxias e de Porto Alegre, principalmente a capital do estado. E até agora eu não vi o governo federal, nem sequer veio no estado do Rio Grande do Sul. Não teve coragem de vir aqui. Mandou primeiro o vice, mandou alguns ministros que desceram aí no aeroporto, mandou até a Janja, até a Esbanja mandou para cá, porque ela estava, no dia que aconteceu as tragédias, estava dançando lá
na Arábia, não sei para onde, mandou até ela para cá, mas sequer ele veio aqui, só fizeram o discurso e o governo estadual está junto que não repassa os valores. Então, para prometer, eles são bons. Aqui, infelizmente, o governo federal e estadual são muito bons de marketing, mas muito ruim para atender a comunidade. Empresas que perderam tudo e até hoje não chegaram os créditos para essas empresas. Então, eu entendo que não dá para acreditar que, nesse momento, passados 60 dias, sequer a ponte da BR-116 existe uma empresa licitada, ou que estejam lá as máquinas, ou que estejam trabalhadores para tentar, no mínimo, dar acesso às pessoas que querem sair do estado do Rio Grande do Sul para levar a sua produção do estado para fora e para o país. É inacreditável que até agora o governo federal e estadual só fizeram um discurso. E, infelizmente, o PT ajudou a eleger o governo estadual que está aí. E aí, agora há pouco, na questão da saúde, para a vereadora Estela, eu falei, não consegue cumprir de 8% para 12%. Estão devendo 4% para o município de Caxias do Sul, que atende 1.300.000 pessoas. Mas eu não ajudei a eleger esse governo. Infelizmente, agora faço o seguinte, o PT, junto com o PSDB, façam as cobranças estaduais e comecem a agir. Não adianta ficar só aqui no discurso. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Declaração.